Olá, meu querido e minha querida irmã. Grande alegria estar aqui para meditar com você o Evangelho deste 15º domingo do tempo comum. Então, o Evangelho é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13. Mas antes nós vamos rezar. Vamos invocar a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E rezemos juntos a oração da armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado unicamente sandálias, que não se revestissem de 2 túnicas. E disse-lhe: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirar dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliram numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E meu querido e minha querida irmã, nesse domingo, como eu disse no início, 15º domingo já do tempo comum, já estamos chegando na metade desse mês de julho, graças a Deus. E eu estava aqui lendo e recordando o Evangelho do domingo passado, quando Jesus dizia no Evangelho que a messe é grande e os operários são poucos. E hoje Jesus envia os discípulos em missão.
E o que significa? O que deve significar para nós esse envio? Primeiro, cada um de nós, como eu já tenho dito e falado outras vezes, que por meio do batismo, do sacramento do batismo, nós também, por meio da crisma, nós somos enviados, enviados pela igreja em nome de Jesus para a evangelização. É claro que pensar na evangelização nos dias de hoje é pensar em grandes desafios que nós, como missionários, já enfrentamos e podemos enfrentar. A própria pandemia nos privou daquelas visitas às casas dos irmãos para partilhar ali o Evangelho. Hoje a gente ainda não tem como fazer isso, pelo menos de maneira presencial. É só mesmo por meio da internet. Mas um aspecto eu gostaria de trazer para você. E é o aspecto da necessidade da evangelização. Como no tempo de Jesus, hoje muitas pessoas elas precisam ser evangelizadas. Muitas pessoas precisam conhecer Jesus. E os discípulos, eles estão assim prontos para isso, porque eles conviveram com o Senhor, porque eles andaram com o Senhor. E nós, também eu posso dizer, estamos prontos para a evangelização. Aliás, nós devemos estar sempre prontos para a evangelização. Participamos da mesa do Senhor, nos alimentamos da palavra do Senhor, por isso estamos prontos para ir. Somos pessoas que oram, que rezam o seu texto, que meditam a palavra, então devemos ir prontos para uma evangelização desafiadora, sem muitas preocupações, como Jesus fala no Evangelho, sem levar grandes pesos, grandes coisas, sem muitas preocupações, mas com muita confiança. Confiança de que Deus está conosco. Deus está ao nosso lado, que o Espírito Santo ele nos capacitará para essa evangelização. Então, o mundo em que nós estamos hoje é um mundo necessitado dessa nossa evangelização. Precisamos ir. Precisamos evangelizar. E se não podemos ir na casa dos nossos irmãos, devemos fazê-lo também com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, com aquilo que nós procuramos viver, mesmo quando não pudermos falar, que a nossa vida fale por nós. Fale de Jesus para o mundo. Então, que nós, nesse domingo, neste 15º domingo do tempo comum, peçamos a Deus a coragem. Os discípulos foram e fizeram grandes obras, expulsaram ali os demônios, curaram através da unção do óleo, aqueles que estavam doentes, enfermos. Então é preciso que nós também, como discípulos, nós como discípulos possamos ir, como eu disse, sem medo daquilo que vamos encontrar. Quando eu penso na evangelização, eu penso muito em São Paulo. Eu penso em Paulo e penso no tremendo evangelizador que foi Paulo. Porque incansável ele era. Andava por diversos locais pregando, formando a comunidade. E ele era alguém que amava aquilo que fazia porque tinha experimentado.
Uma das coisas que distingue a evangelização de Paulo é que Paulo, como Pedro, né? Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, né? Como nos conta os Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 9, quando ele cai do cavalo, né? Mas Pedro viu o Senhor, andou com o Senhor, né? Esteve ali, comeu com o Senhor, aprendeu do Senhor, e Paulo, através daquele encontro, pôde levar o dinamismo da evangelização a tantos lugares. E nós precisamos pedir a esses nossos arautos do Evangelho, né, que nos ajude aí. Somos pequenos, limitados, mas podemos ir, podemos evangelizar. Temos a graça de Deus em nós, temos o Espírito Santo agindo em nós. E a palavra que nós devemos levar é essa palavra de Deus, palavra de esperança para tantos que estão sem esperança. Palavra de conforto, enquanto tantos não têm sequer onde reclinar a cabeça. Palavras de fé, de que não somente tudo vai passar, mas que Deus está olhando para nós e que de fato Ele sabe o que nós necessitamos. Por isso esse é o meu convite a você, né, a meditar, a refletir no Evangelho e a comprometer-se como batizado nesta causa, na causa do Evangelho, na causa de Jesus Cristo, como a igreja é comprometida. Que, meu irmão, Deus te dê coragem, que o Espírito Santo te dê força, né, para ir, mesmo com as adversidades que a evangelização nos traz. Não desanimemos, não tenhamos medo, mas sigamos em frente, pois Deus nos chama, Deus nos envia para essa evangelização. Desejo a você um ótimo domingo, que a graça de Deus te abençoe. Eu convido a você a consagrar-se a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, a incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós.